Fala, quebrada! Tudo bom com os senhores? Bem-vindos de volta a mais uma aula de Química. Espero que vocês tenham passado bem as férias. Eu não sei como vai funcionar essa semana a aula presencial, mas estou gravando essa videoaula um pouquinho antecipada aí para nós, de Química. Então, eu vou só dar aula e qualquer coisa eu explico a semana lá em textinho no Classroom como vai funcionar, certo? Para a gente falar sobre a aula de hoje, a gente vai relembrar alguns conceitos que a gente já viu. Lembrando, vou deixar umas questõezinhas aqui de fixação, não valem nota, mas é apenas para fixar o conteúdo dessa aula, que não vai ser tão complicado assim. É uma aula bem teórica, bem decoreba. Para a gente relembrar, continuar o conteúdo, a gente precisa relembrar o que seria química, tá? Química nada mais é do que o estudo da matéria e a sua transformação. E a matéria, ela é feita de uma partícula muito pequena que nós chamamos de átomo, tá? Se você pegasse lá o papel, cortasse em pedaços cada vez menores, não parasse mais de cortar, chegaria uma hora que você cortaria tanto ele, tanto, que ficaria, que você não poderia mais dividir, cortar no meio. Então, o átomo seria algo indivisível, inquebrável. Tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço é feita de átomo. Eu sou feito de átomo, você, o chão, a terra, a lua. Tudo que tem massa é feito de átomos. E esses átomos nós chamamos de a menor estrutura que compõe a matéria. Eu ensinei para vocês isso. Porém, eu vou modificar algumas coisas que eu ensinei para vocês. Professor, você ensinou errado? Não. Eu ensinei o conceito inicial de átomo. Agora a gente vai aprofundar ele, tá? Aprofundar. Como assim aprofundar? Lá na Grécia Antiga, acreditava-se que a natureza era feita de 4 elementos: água, terra, fogo e ar, tá? Essa ideia foi evoluindo, foi tomando forma, até que chegou nos dias atuais de hoje, e as ideias foram evoluindo. Os modelos de como o átomo seria, de como é a menor estrutura da matéria, foi se modificando com o passar dos tempos. E a gente tem um modelo atual, que a gente não estuda na escola, não estuda no ensino médio, só na faculdade e ensino superior, porque envolve conceitos muito da hora de teletransporte, viagem no tempo, realidades existindo ao mesmo tempo, tipo um gato estar vivo e morto ao mesmo tempo numa caixa, você ser matéria e ser uma onda ao mesmo tempo. Então, são vários conceitos. A gente ensina os modelos mais simples de átomo para vocês, que é suficiente para compreender a química. Mas um modelo não é verdade absoluta. Eu nunca vi um átomo, vocês nunca viram um átomo, todos esses cientistas aqui embaixo nunca viram um átomo. Eles fazem experimentos e, a partir dos experimentos, eles chegam à conclusão de como o átomo seria. E a primeira ideia de átomo que a gente tem aqui foi o de Dalton, aquele átomo que não poderia ser dividido de jeito nenhum. Hoje em dia, o que nós chamamos de átomo na química pode ser dividido sim. Então, o átomo não é mais a partícula indivisível, mas existe uma partícula muito pequena, que a gente está achando que ela não é mais divisível, que seria o verdadeiro átomo lá da Grécia Antiga. Mas, como eu falei, a gente não estuda ela aqui no ensino médio, só na pós-graduação de física de partículas. Mas eu posso falar um pouquinho disso para vocês em umas aulas futuras. Relembrando, quem seria o modelo de Dalton? O nosso amigo Dalton achava que a natureza era feita de 4 elementos: água, terra, fogo e ar, tá? Aí, um belo dia, ele pegou a água, a famosa água lá, e ele pegou uma partícula de água, ele colocou um pouquinho de descarga elétrica. E ele conseguiu perceber que ele conseguia quebrar a água no meio, cortar, literalmente cortar a água. E separava duas partículas diferentes. Uma que ele chamou de hidrogênio e outra que ele chamou de oxigênio, tá? Duas partículas diferentes. Quando ele percebeu que a água poderia ser quebrada, ele percebeu que a água não era um elemento, ela era feita de alguma coisa. Então, se ela era feita de alguma coisa, existia partículas menores do que ela. E ele viu que esse seria o verdadeiro átomo. Ele pensou que o átomo seria sólido,
indivisível, indestrutível, maciço, como uma bolinha lá de sinuca, que eu já tinha explicado para vocês, tá? E a diferença de um átomo para outro é o tamanho e a massa, tá? Essa é a diferença de um átomo para outro. Essa foi a ideia de Dalton, a ideia mais simples de átomo que nós temos, e a gente usa ela apenas para explicar conceitos simples e básicos da química. Quanto mais avançado for o conceito de química, a mais avançado é o modelo atômico que você tem que compreender, tá? Não precisa decorar tudo sobre todos os modelos atômicos, mas no final eu faço um resumo assim das partes mais importantes, tá? O segundo modelo é um modelo bem interessante, é um modelo de Thomson, tá? Thomson estava curioso sobre sobre um experimento e fazendo um experimento ele chegou à conclusão desse átomo aqui, ó. O átomo seria uma bola, tá? Sólida, maciça, só que a bola em si teria carga positiva, carga elétrica positiva, e colada na bola, dentro dela, teria partículas muito pequenas negativas chamadas de elétrons. Elétrons de carga negativa. Já eu deixo ali para vocês anotarem, tá? Como se fosse um panetone, um chocotone, sabe? O panetone em forma redonda e as bolinhas ali, ó, as frutinhas lá dentro. Ficou conhecido como pudim de passas esse modelo. Esse modelo, ele não chegou lá, sei lá, tirou do fiofó e falou, modelo, ó, que legal, eu dormi e acordei. Não. Ele estava fazendo um experimento, estava curioso sobre o experimento. Esse experimento é até o princípio de funcionamento da TV, por exemplo, tá? É mais ou menos assim que a TV funciona para ter a luz e transmitir imagem, etc. e tal. Ele estava fazendo alguns experimentos e ele percebeu uma coisa interessante. Tinha uma lâmpada, uma ampola, tá? Com um gás aqui dentro. E toda vez que ele colocava uma descarga elétrica, uns raiozinhos aqui, o gás acendia e brilhava e você conseguia ver a luz passando, tá? Ele ficou curioso sobre esse fenômeno e começou a estudar esse efeito de atração. Até que ele lançou aqui dentro uma carga elétrica, tá? Que ele sabia que seria positivo, ou quer dizer, que ele não sabia qual que era a carga elétrica, ele lançou aqui dentro do gás, tá? E ele colocou aqui dentro como se fosse uma ventoinha, como se fosse um ventilador. Nós sabemos que a luz, a energia, não consegue girar um ventilador, mas matéria consegue girar um ventilador. Quando ele jogou essas partículas aqui, ele percebeu que o ventilador girava. Então, o que ele estava estudando não era energia, era matéria, tá? Porque conseguia fazer girar. E ele percebeu que quando ele jogava essas partículas aqui, ó, elas caíam, a luz, ela não ia reta, a luz não vinha aqui, ó, e chegava aqui. A luz caía aqui para baixo, a luz era desviada para o lado positivo do campo elétrico. Se a luz está sendo atraída para o lado positivo, é porque ela deve ter energia negativa. Então, ele pensou que esse gás teria partículas negativas que seriam atraídas para a parte positiva desviando a luz, tá? E foi daí que ele surgiu esse modelo. Professor, não entendi o experimento, achei confuso. Não se preocupa, é só para você saber que veio de um experimento, não surgiu de qualquer lugar essa ideia, tá? Ele não tirou do fiofó e pronto, final. A química sempre parte de experimento. Quando ele percebeu que um gás natural, como o hidrogênio, como o oxigênio, podia ter esse efeito, ele percebeu que esses gases poderiam ter uma partícula de matéria negativa. Então, ele pensou que o átomo seria maciço, só que agora ele poderia ser dividido entre uma parte positiva e uma parte negativa. Essas bolinhas pequenas, igual você separa lá as frutinhas do panetone, tá? E aí, esse foi o modelo de Thomson. A gente não costuma usar muito ele na escola, tá? Só para vocês saberem que existe, não é um modelo que a gente fica enchendo o saco com ele, mas existe o modelo de Thomson aí, cai no vestibular de vez em quando. O modelo mais interessante, que a gente vai focar mais por um longo período, é o modelo de Rutherford, tá? Rutherford. Não sei falar o nome dele, é russo, alemão, sei lá, eu mal tenho que falar esses nomes aí. Rutherford, é isso aí que está escrito, tá? Esses modelos de átomos que eu coloquei aqui, ó, no primeiro vídeo, ó. São esses átomos aqui. Tirando esse aqui de cima da direita, tá? São esses modelos.
Esse é o que a gente mais vai usar no ensino médio, junto com o que eu vou ensinar semana que vem, que é o modelo de Bohr. Tem bastante coisa para aprender sobre eles, tá? Vamos lá. Primeiro eu quero explicar o que Rutherford fez. Ele queria provar essa ideia de campo elétrico, verificar a ideia de Thomson anteriormente. Então ele pensou o seguinte: deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Eita, né, gente? Eu parei a gravação. Ai, deixa eu ver onde parou.